Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 123º Dr. Apple News, toda sexta-feira, um resumão de notícias com ajuda, colaboração de muita gente, pessoal que manda na sugestão de pauta, Antônio, Sandro, Renato, Gilberto, muito obrigado a todos vocês e você que está aqui assistindo, colaborando, compartilhando, dando like, comentando, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para a sequência, a gente tem algumas notícias muito importantes, muito interessantes nessa semana e a gente começa com as notícias históricas que a turma gosta, né? Então aí, em 16 de novembro de 82, o Steve Jobs resolveu segurar a onda aí do nome Macintosh para não ter problema mais para frente, tá? A Apple estava desenvolvendo o que seria o Macintosh. O Macintosh não tinha esse nome, né? A Apple estava com a onda de nomes de mulheres, né? Por causa do Lisa, que foi o antecessor, mas o Jeff Raskin, que foi o idealizador do Macintosh, e depois o Steve Jobs tomou a frente do projeto, mas o Jeff Raskin não queria utilizar o nome de mulher e acabou aproveitando o nome Macintosh de um tipo de maçã. Eu já falei sobre isso lá na história da Apple, né? Então o nome veio disso, mas para não ter problema com o Macintosh Laboratory, quem conhece de música, quem conhece de equipamento de som, sabe do que eu estou falando, essa empresa lendária a respeito de qualidade sonora, né? Então, para não ter uma disputa legal, o Steve Jobs teve que conversar com o pessoal da Macintosh Laboratory e fazer um acordo que não se sabe o valor exato, mas pelo menos US$ 100.000, daí para mais, foi pago para que a Apple pudesse utilizar o nome Macintosh. Apesar de ter o A, né, aí o nome da empresa não tem o A no Macintosh, para não ter esse tipo de disputa. Então foi nesse dia que tudo foi resolvido para evitar dor de cabeça, né? E a gente tem agora em 15 de novembro, só que de 1990 mais para frente, o teclado mecânico da Apple, que provavelmente foi o melhor que a Apple já fez. É um teclado premiado pelos usuários, né? É um teclado mecânico, né? E ele tinha algumas diferenças dos teclados anteriores, né? E da concorrência gritantes. Ele era ergonômico, né? Então ele tinha esse visual mais arredondado. Ele tinha pezinhos embaixo que fazia levantar e ficar mais confortável para digitar. Lembra que o pessoal vinha das máquinas de escrever, e a máquina de escrever, o teclado ele é bem inclinado, né? Quem lembra das máquinas de escrever, bota no comentário aí. Então ele tinha essa ideia de ser um pouco mais inclinado, porque era a posição que a turma digitava naquela época. Hoje em dia a gente digita bem flat, né? Uma superfície bem retinha. E também uma coisa interessante que tem nesse teclado é o Caps Lock travar. Hoje a gente aperta o Caps Lock e ele acende uma luz para mostrar que está travado, né? Nesse teclado não, na hora que você aperta a tecla ela fica afundada, assim como era também nas máquinas de escrever, quem é aí das antigas vai lembrar. Então é um teclado premiadíssimo aí em termos de feeling, de qualidade de material. Quem usou esse teclado realmente sabe que é espetacular, né? 6 anos depois, em 96, 12 de novembro de 96, a Apple divulga planos de abrir um restaurante. Não sei onde é que eles estavam com a cabeça, mas tinha uma ideia de abrir um restaurante de 15 mil metros quadrados lá em Los Angeles, um negócio absurdo, e quem sabe aumentar esses planos aí para mais restaurantes nos Estados Unidos e no mundo. A Apple sempre quis ter um espaço para interagir com as pessoas, um espaço de convivência com os consumidores e tudo mais, e acabou criando isso dentro da loja, né? Então a App Store tem esses espaços de convivência, tem os workshops que acontecem lá e tudo mais, então de certa forma a Apple atingiu esse objetivo, mas não trabalhando com comida, não montando um restaurante, que seria bem interessante, bem curioso, né? Lá em 2013, a Apple e a Samsung voltaram para a corte numa disputa judicial, porque quando a Samsung lançou o Galaxy S em 2010, se eu não me engano, a Apple entrou com um processo porque houve uma quebra de um monte de patentes e tal, então a Apple ficou doida e entrou na justiça. 3 anos depois, eles voltaram à corte para eles dizerem quanto que eles acham que deveriam receber. A Apple quanto que acha que deveria receber e a Samsung quanto que acha que deveria pagar. E a Apple mandou uma conta de US$ 380 milhões, que eles acham que é o que seria de indenização, e a Samsung queria pagar 56, 52 milhões. É sempre assim, né? Aquela mesma disputa. Um chuta lá em cima, o outro dá um chute na canela e acaba ficando no meio do caminho. Mas foi uma disputa que levou muitos anos aí para se resolver, né? Bom, agora para as notícias seculares, essa semana a gente teve a atualização do iPhone, do iOS, né? iOS 15.1.1, mas não é para qualquer um, não é para qualquer aparelho, tá? Só iPhone 12 e iPhone 13,
porque estava com alguns modelos estavam com dificuldade de ligação, a ligação ficava caindo, então houve um update para quem estava tendo para todos na verdade, né, e para quem estava tendo essas dificuldades, provavelmente vai resolver com o iPhone 12 e iPhone 13, modelos anteriores não tiveram essa atualização ainda, porque ainda não precisa. Tivemos também a atualização para o WatchOS 8, né, 8.1.1, também uma correção de falha para alguns modelos que não estavam conseguindo carregar. O carregamento estava prejudicado por conta disso, então essa atualização também deve resolver. Atualize o iPhone e depois atualize o teu Apple Watch, não se esqueça sempre do backup, tá? Para não correr risco. AirPods também, tanto o Pro quanto o 3 tiveram atualizações de firmware que você pode fazer. Como é que eu faço a atualização do firmware, Thiago? Não precisa fazer nada de diferente. Você vai botar os fonezinhos na caixinha e deixar perto do iPhone, deixa o iPhone conectado na tomada e conectado numa Wi-Fi, obviamente, para que eles possam se comunicar e eles fazem essa atualização sozinha, você não precisa dar comando nenhum. E como é que eu faço para descobrir qual que é a versão do firmware do meu AirPods? Você vai lá nos ajustes, geral, sobre AirPods e lá vai ter a informação. Óbvio que você tem que estar com ele no ouvido, ele tem que estar emparelhado com o equipamento para aparecer lá no menuzinho, senão ele não vai aparecer, tá bom? Então ponha no ouvido e siga esse caminho que você vai encontrar a sua versão do firmware. Dois pesquisadores estão falando que aquele recurso que a Apple lançou de mascarar o IP na hora que você envia um e-mail, isso não está funcionando no Apple Watch. A gente não sabe se essa atualização que acabou de sair corrigiu esse suposto erro que ainda não foi confirmado, mas aparentemente esse Mail Privacy Protection que a Apple lançou ainda não está funcionando plenamente no relógio. Então se você tem essa preocupação, a gente não tem a confirmação dessa notícia, mas se você tem muita preocupação com relação a isso, não utilize o e-mail no relógio e desative as notificações do e-mail no relógio e confira apenas no computador e no telefone, tá? Mas isso ainda não está confirmado. Bom, vamos lá. Essa é uma notícia interessante, tá? O WhatsApp está portando o teu aplicativo do iPhone para funcionar no Mac também, né? Faz parte daquele projeto Catalyst, que justamente é esse grande passo que a Apple está dando, a modificação do processador do computador dos Macs, né? É justamente para poder integrar todos os aplicativos que são feitos no iPhone, no iPad e agora no Mac. Antigamente os desenvolvedores tinham que fazer o aplicativo para o iPhone utilizando uma linguagem e um outro completamente diferente para o Mac. A ideia da Apple é justamente fazer essa fusão e proporcionar para o Mac todo aquele leque de aplicativos que nós temos para o iPhone. Então realmente vai abrir um horizonte enorme dentro do Mac. É um passo assim muito inteligente da Apple para integrar o Mac nesse ecossistema e facilitar a vida tanto dos desenvolvedores quanto dos consumidores. Então não é isso que a WhatsApp o Facebook, né, o WhatsApp está fazendo, não seria um espelhamento, que é o que a gente tem hoje, né? Esse espelhamento que nós fazemos no iPad ou fazemos no computador e que depende do aplicativo do iPhone. Não, esse é o aplicativo mesmo que está sendo colocado para funcionar dentro do Mac, tá? Com todas as funcionalidades que teria aí no iPhone. Então é bem legal, tanto esse projeto Catalyst quanto esse passo aí da WhatsApp para poder facilitar o acesso à comunicação. Tá? Então, essa é uma notícia muito importante para esse Catalyst, que a gente vai ver cada vez mais os aplicativos que a gente usa no iPhone e no iPad também funcionar tranquilamente no Mac. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora temos uma patente que já falamos aqui, inclusive, antigamente, né? Já faz muito tempo, inclusive, dessa patente, mas foi garantida a patente de um equipamento inteiro de vidro aqui da Apple, né? A cobertura toda de vidro, onde vai poder ter botões nas laterais em forma de touch, sem ser um botão físico, né? E, bom, aqui estão os esquemas, vamos ver se a Apple realmente vai utilizar isso mais para frente. Mas é bem provável, né, que a gente vá... a ideia da Apple é sempre desaparecer o aparelho, né, focar sempre no conteúdo. A gente vê esse design minimalista da Apple, tanto na parte física quanto no software também, né, para sempre dar um enfoque no produto. Então a gente, no produto que você está, aqui por exemplo, no caso do site, né, você vê que é tudo muito pequenininho ali em cima, a barra de menu integrada, para te dar atenção exatamente no produto, né, no site. Se você vai no Pages, por exemplo, você vê que a barra de ferramentas é bem diminuta, diferente do Word, que fica aquele cockpit de avião que você nem sabe o que está fazendo, um monte de botão para apertar. Então a Apple quer dar o enfoque
no que você está fazendo, né? Na parte do conteúdo, que é bem legal, e isso se traduz tanto no design de hardware quanto também no design de software, né? Essa aqui é um caso que foi judicializado lá nos Estados Unidos por uma lei trabalhista. O que acontece? Os funcionários da Apple, eles passam por uma revista quando eles saem do emprego, quando eles chegam no emprego, para ver se não estão levando nenhum equipamento. Então ele é revistado tanto a bagagem, né, as mochilas e tal, quanto os próprios equipamentos. Se não tirou nenhuma foto, não roubou nenhum esquema e tal. Então o funcionário ele sabe que isso vai acontecer toda vez que ele vai entrar e sair da empresa. Muitas empresas fazem isso, né? Vê o porta-mala na hora que entra e sai da firma e etc. Isso é normal. O que acontece é que a Apple não contabilizava esse tempo, que às vezes poderia demorar um pouco mais, de revista, né, como hora trabalhada. Então acabava descontando isso do salário, eles entraram na justiça e a Apple está oferecendo 30 milhões de dólares para cobrir aí esse processo das pessoas que reclamaram a respeito dessa violação, do que seria uma violação aí desse tempo de trabalho. Então agora a revista, né, vai fazer parte, já vai contabilizar como hora trabalhada e as pessoas vão receber por isso. Outra notícia interessante aqui é que a Tesla tá dando sinais aí que vai entrar no mercado de telefone. Teremos aí um smartphone da Tesla. Se tiver uma bateria muito boa, vai ser espetacular, né? E vai depender também muito do sistema operacional, como que isso vai funcionar, como que esse ecossistema todo vai ser construído, né? Depois que já está estabelecido, né, esses ecossistemas, os dois principais que nós temos, né, é difícil de chegar um terceiro e roubar logo de cara, assim, mas se fizer direitinho vai ser uma boa concorrência, com certeza vai ajudar muito o mercado. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Próxima notícia. Tá. Aqui é o iPhone 14. Já estão falando do iPhone 14 e o nosso oráculo aí, o Ming Chi Kuo. Além daquilo que a gente já tem falado a respeito da câmera, né, do Note, que iria desaparecer e ter só um buraquinho para a câmera e tal, e que ele não teria mais o bump da câmera, a câmera seria na mesma linha da parte traseira do iPhone. O Ming Chi Kuo está dizendo aí a respeito do Wi-Fi 6, o 6E. Né, seria a evolução do Wi-Fi. A gente está vivendo a evolução aí da conexão de celular, né, 3G, 4G, 5G, e aí nós temos aí o Wi-Fi 6E chegando para os equipamentos do iPhone, provavelmente chegando para os equipamentos do iPhone. Pessoal, Wi-Fi e conexão de celular são coisas distintas, tá? Então o 3G, 4G, 5G da operadora de celular não tem a ver com o 2.4G e 5G do Wi-Fi que nós temos, tá? Dentro do Wi-Fi o que a gente está tratando é de gigahertz, é de frequência. Então a gente tem uma frequência 2.4 GHz para o Wi-Fi, uma frequência de 5 GHz para o Wi-Fi e agora uma frequência de 6 GHz para o Wi-Fi. Isso vai aumentar o desempenho, né? Para poder funcionar inclusive a questão de realidade aumentada, que a Apple vai investir pesado nisso. Então vai precisar de uma tecnologia de comunicação bem forte, bem potente, para que isso realmente se torne realidade, as pessoas usem a realidade virtual, a realidade aumentada, né? A realidade virtual e misturada com a realidade aumentada. O que isso significa na prática para a gente? Que daqui para frente a gente vai ter que trocar os nossos roteadores, que os nossos roteadores trabalham com 2.4 e 2.4 e 5, né, os mais novos e tal. Nem tanto novos assim, né, já faz tempo que nós temos o 5. Mas agora teremos que trocar os roteadores para um roteador que tenha essa frequência para que a gente possa utilizar esse recurso dentro do aparelho. Então se preparem aí que mais para frente a gente vai ter que também atualizar a nossa infraestrutura, tanto das empresas quanto das nossas residências, né? Essa é uma notícia que geralmente faz tempo que eu não trago aqui, mas o Antônio, obrigado Antônio, Antônio mandou essa notícia que eu achei interessante, mas vira e mexe a gente tem essas informações, né, que equipamentos acabam ajudando a salvar vidas. Aqui nesse caso é um homem de 58 anos e uma filha de 13 anos que desapareceram depois de um acidente de avião lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e o iPad que eles carregavam foi utilizado para localizar, né, esses dois que já estavam já quase com hipotermia e tal, e foram salvos. Então, mais um recurso interessante é que a tecnologia acaba ajudando, né? E eu deixei por último aqui uma notícia, e é a notícia mais importante dessa semana, que a Apple anunciou que vai começar a disponibilizar para o usuário, para quem quiser,
peças de reposição, coisa que a Apple nunca fez, não tem notícia da Apple ter feito isso nunca na vida. Então, aquele movimento que eu tenho comentado, que estava lá nos Estados Unidos, que é o Right to Repair, é o direito de reparar, né, tá dando resultado. Então a Apple já abriu os protocolos para outras empresas que não sejam exatamente autorizadas, chanceladas pela Apple, mas com um pequeno treinamento a Apple vai autorizar o conserto deles, né, e agora está ampliando ainda mais. Então você que é o consumidor final, você daqui para frente vai conseguir comprar com a Apple, direto na Apple, original mesmo, uma bateria para o seu iPhone, uma tela para o seu iPhone, e você mesmo vai poder consertar, inclusive as ferramentas, a Apple também vai vender as ferramentas. Então se você quiser se meter nessa, você pode comprar isso de forma original e fugir do Xing Ling, que a gente nunca sabe a qualidade que vem, né, fica na mão disso, né? Então se você tiver esse desejo, você mesmo vai poder fazer esse reparo. Óbvio, né, que arcando com as consequências, né? Eu lembro que quando eu trabalhei em assistência, chegava muitas pessoas com equipamento todo destruído porque elas mesmas tentaram consertar. Então, sabe, eu não recomendo muito, a não ser que você tenha experiência, saiba exatamente o que está fazendo. Se não, pessoal, leva num profissional, leva numa assistência, porque o barato sai caro. Pague uma pessoa que já sabe fazer, e aí você não vai ter dor de cabeça, não vai perder tempo, né, e vai ter o equipamento direitinho aí. Então as assistências podem ficar preocupadas com esse tipo de movimentação da Apple, mas eu não vejo com preocupação não, eu acho que isso é muito bom. Então quem quiser vai consertar, e se a pessoa fez bobagem, ela vai ter que comprar um outro aparelho, ou então levar numa assistência para a assistência refazer a bobagem. E refazer a gente sabe que é muito mais caro do que fazer pela primeira vez bem feito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, mas parabéns para a Apple. Eu nunca imaginei que ela fosse chegar nesse ponto de abertura, então eu achei muito legal. Vamos ver como é que vai ser a receptividade e como isso vai caminhar mais para frente. Certo, pessoal? Então, com essa notícia fantástica, eu me despeço de vocês e até a próxima. Não se esqueça de visitar o site drapple.com.br e conhecer os cursos completos para você dominar melhor a tua ferramenta, o teu Mac, o teu iPhone, o teu iPad, e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.